Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer pro canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, agradeço a força que vocês dão aqui diariamente, beleza? Então, ó, dedo no joinha, se inscreve e hype já me ajuda pra caramba, tá? Olha, antes de começar a falar de Vasco aqui, deve estar rolando agora, tá? Agora, hora de almoço, meio-dia e vai dar 1 hora, a manifestação em frente à Secretaria de Segurança do Distrito Federal, né? Para cobrar a justiça do caso Elmar, tá? O vascaíno que foi covardemente, brutalmente assassinado aqui em Brasília e que o poder público até agora não botou esses caras na cadeia, tá? A polícia civil está investigando, só tem um menor apreendido. E a gente tem imagens do ônibus, tem imagens da agressão, da covardia que fizeram com o cara. E até agora essa galera não está na cadeia. Então eu até falei no vídeo ontem que ia ver o horário para ir, acabou que não deu por causa do meu trabalho, tá? Tive que fazer as compras aqui da fábrica e aí não deu para ir, tá? Ficou muito em cima para mim, mas divulguei e vou trazer imagens aí se rolar lá no Instagram da Força Jovem, da 22ª Família, e a gente tem que ficar em cima para cobrar do poder público aí alguma satisfação, tá? Porque não é certo, não é normal, inclusive, que essas pessoas não estejam na cadeia, né? Alguma força política, algum padrinho, alguma coisa deve estar acontecendo para abafar esse crime covarde, brutal que aconteceu com o vascaíno, mas ele não vai ser esquecido e a gente vai estar aqui sempre lembrando e cobrando as autoridades, beleza? Olha, vamos falar de... Eu não sei se eu começo a falar de futebol hoje, já vou logo nas notícias a respeito de umas comissões. Não, eu vou deixar essas notícias da comissão, né, que indiciou aí o Salgado e a sua turma para lá para o final. Vamos falar de futebol? Não, o técnico Fernando Diniz vai ser um desfalque para o jogo do Vasco contra o Bragantino no domingo, tá? Então, assim, o jogo é em São Paulo e o Bragantino, o Fernando Diniz tomou o 3º cartão. É um grande desfalque. Hoje o Fernando Diniz é um grande desfalque. O Fernando Diniz na beira do campo, ele parece uma orquestra, um maestro ali, orquestrando ali os jogadores, tá? Então é um técnico que não deixa a intensidade cair, cobra muito dos jogadores, briga o tempo todo, não só com relação à arbitragem, mas principalmente chamando a atenção para os jogadores do Vasco aplicarem tudo que eles treinam, né? Então vai ser sem dúvida uma perda importante essa do Fernando Diniz, que não pode estar em campo, nem ali no banco de reserva, pode estar no estádio, né? Pode estar no estádio mandando mensagem, mas não é a mesma coisa. O Fernando Diniz então está fora desse jogo contra o Bragantino. O Diniz que chegou como uma aposta arriscada no Vasco, né? Era um desejo claro, né? Um desejo declarado do presidente Pedrinho, ele que falou que era muito fã do trabalho de Fernando Diniz e que queria que os clubes dessem prazo, tempo, para que os treinadores pudessem trabalhar e que implementasse uma filosofia para o clube, para não ficar mudando de treinadores com características diferentes. Por isso eu acho que o trabalho do Fernando Diniz ele deve ser longevo no Vasco. Apesar do futebol no Brasil ele ter essa cobrança imediata, né? Se os resultados não vêm, o técnico que costuma rodar. Eu falei aqui, e não é só porque é o Fernando Diniz, quem acompanha o canal sabe, fui contra a demissão do Fábio Carille, mas não tem nada a ver com o Carille, não tem nada a ver com o Fernando Diniz, é porque eu resolvi também pensar no médio e longo prazo e parar com esse imediatismo de ficar trocando de técnico, cobrando saída de técnico, como se o responsável fosse só o treinador. Mas não, acho que tem todo um trabalho que tem que ser questionado. Por que dirigente não cai? Por que diretor que contrata não cai? Jogadores bagres que um elenco ruim, né, que não saem, e aí é só o técnico. Mudar o técnico não vai alterar absolutamente, né, toda a cagada, tudo que fizeram no planejamento do departamento de futebol. Então eu parei com essa cobrança direta
imputar só ao técnico a responsabilidade de tudo que acontece dentro do gramado. A mesma coisa para o sucesso que o Diniz está tendo agora, tá? Não dá para imputar só ao Diniz ou dizer que só o Diniz é o motivo para que o Vasco esteja passando por essa situação, esse momento bom aí de ser um dos melhores times do retorno, inclusive melhor que o Flamengo em pontuação do retorno do Campeonato Brasileiro, de estar numa semifinal de Copa do Brasil. Ele tem o mérito, mas não é só ele, tá? Tem o Admar, né? Tem todo um trabalho do departamento médico, tem um trabalho do departamento físico, que hoje o time é muito... Ninguém mais reclamou da questão física do time do Vasco, apesar de ter jogadores que aguentam jogar só meio tempo, que é o caso do Nuno e do Coutinho, né? E tem o trabalho do Admar, que eu falei, que foi contratado pelo Pedrinho. Então, assim, quando tudo encaixa, o resultado em campo ele vem, né? Por isso que eu falo, nem vou imputar ao técnico a responsabilidade do insucesso e nem também colocar só na conta do técnico a responsabilidade do sucesso, né? Acho que tem que dividir, tem que ser dividido as responsabilidades. E falando do Diniz, né, saiu uma matéria na ESPN dizendo que há conversas entre Vasco e o técnico para prorrogar o seu contrato e fazer melhorias aí no acordo que o Vasco tem com o técnico, tá? Ele tem um contrato que vai até dezembro de 2026, o Vasco deve fazer um novo contrato, prorrogar esse tempo de contrato e melhorar o salário com ele com outras cláusulas. Eu lembro que ele veio com umas cláusulas de meta, né, no Campeonato Brasileiro, meta se conquistar títulos, se for longe nas Copas. Então o Vasco pode ter aí um contrato renovado com o Fernando Diniz, segundo a ESPN, com essas melhorias, tá? O Fernando Diniz que sofreu muito antes da janela, fazendo inclusive vários remendos no time, botando volante para jogar de zagueiro, né? Meia para jogar de volante, fez isso com o Nuno, fez isso com o Coutinho, lateral direito para jogar de lateral esquerdo, e hoje, né, com a janela, com as contratações, o Vasco passa a ter um time muito mais equilibrado e o resultado acaba chegando, tá? Eu acho que é justo essa conversa com o Diniz para que ele permaneça, para que ele tenha um tempo de trabalho para fazer o Vasco voltar a dias de glória. Quem sabe, né? Quem sabe, tá? O Vasco joga no domingo contra o Bragantino, e se o Vasco ganha do Bragantino, é ruim, né, que vai estar sem o Diniz, mas se o Vasco ganha do Bragantino lá em São Paulo, Bragantino que é o pior, é um dos piores, se não é o pior, time do retorno do Campeonato Brasileiro, tá? Se o Vasco vence o Bragantino, tem 39, vai a 42. Aí o jogo contra o São Paulo no outro domingo em São Januário vai ser uma final de Campeonato Brasileiro. E vai fazer o Vasco ir a 45 pontos, né? 2 vitórias aí faz o Vasco chegar ali próximo, tá? De Botafogo e de Bahia, que é o 5º e o 6º lugar do Campeonato Brasileiro. É claro que os dois times vão jogar também. Os dois têm 46, tá? O Vasco ganhando os 2 jogos só cola, nem empata, porque se tem 46, o Vasco tem 45. Mas se o Vasco ganha os 2 jogos, o Bahia, por exemplo, o Botafogo, por exemplo, pega o Santos em casa e pega o Mirassol fora. E o Bahia pega o Inter em casa e o São Paulo fora. Claro que eles vão pontuar também, mas é importante, se o Vasco vence esses 2 jogos, aí ele se coloca de vez nessa briga por vaga na Libertadores. Bom, agora vamos com notícias extra-campo. Lembra daquela comissão que foi montada para investigar a venda da SAF do Vasco? A gente está vendo aí as notícias vindo dos Estados Unidos. O Josh, que foi detido pelo FBI, levado para a justiça e pagou uma multa milionária lá, quase 80 milhões de reais para responder liberdade, pode pegar até 25 anos de cadeia por fraude e um monte de outras acusações, tá? Inclusive saiu uma matéria num site em Miami dizendo que o cara estava fazendo um esquema para enriquecimento pessoal, tá pegando dinheiro desses investimentos ou desses investidores para poder ficar mais rico. Olha aonde o seu Salgado, o Osório e a sua turma colocou o Vasco. Nas mãos de quem colocaram o Vasco. E quando a gente falou aqui que independente do que eu tinha de restrição, de raiva do que fizeram nas eleições, ou do grupo do Pedrinho, o grupo amarelo, que ajudou o Vasco a ser vendido, quando eu falei aqui que o Pedrinho fez certo em tirar o Vasco da 777, das mãos da 777, e comemorei, teve filho da
puta indo fazer vídeo e me criticar, porque eu tava apoiando o Pedrinho, porque agora eu era Pedrinho, eu era Grupo Amarelo. Cara, eu não sou amarelo, eu não sou azul, eu não sou roxo, eu sou Vasco. Essa é a minha diferença para esses canalhas aí, tá? Essa é a minha diferença. Então, o que o Pedrinho fez foi correto. E agora, essa comissão, tarde, né? Tarde, mas fez. A comissão que investiga a venda da SAF do Vasco para essa quadrilha, ela foi indiciada. E é bom a gente separar. Quando fala em indiciamento, parece que vai para cadeia, vai responder na justiça. A gente está falando do âmbito do associativo, tá? Do clube, das coisas que podem acontecer, das punições que podem acontecer com essas pessoas dentro do Vasco. Agora, a responsabilidade deles via Ministério Público, via Polícia Civil, Polícia Federal, sei lá, Justiça, aí são outros 500, tá? Isso aí a gente aguarda também para ver quem é que vai ser responsabilizado na Justiça pelo prejuízo causado ao Vasco, né? Ao ser entregue nas mãos de uma quadrilha. Mas, vamos lá, essa comissão indiciou, né, membros da gestão Salgado e também aquela comissão, aqueles 15 que foram escolhidos para poder dar o aval, né, avaliar o contrato e dar o parecer, né, menos 2, tá? Nem são 15, menos 2, porque 2 deram parecer, não deram parecer favorável. Um é o seu Luiz Manuel Fernandes, tá? Então esses 2 não foram indiciados, não. Agora os outros foram indiciados também a prestar esclarecimentos junto com membros da diretoria da gestão Salgado. Vamos lá, o Salgado, Duque Estrada, Adriano Mendes, Carlos Osório, Zeca Bulhões, que é aquele do financeiro, que é o jurídico, né, de VP jurídico do Vasco, que fez propaganda para o Vasco ser vendido e hoje trabalha para a empresa lá, com a empresa, com o CEO no Botafogo, que tem uma fortuna para receber da venda da SAF do Vasco, do processo de transição, né? O Zeca Bulhões, o Osório e o Horácio Júnior, acho que era de patrimônio, lembra esse cara aí? O Horácio Júnior é aquele que botou os troféus, as taças do Vasco numa Kombi velha, e que o Carlinhos lá, que tá com o canal agora, Pai Carlos Aqui, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve, Pai Carlos Aqui, ele que filmou, e esses vídeos aí circulou a internet dos troféus, a história do Vasco sendo empilhada em uma Kombi velha, é esse Horácio Júnior aí, tá? E o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca tem aquele vídeo dele que viralizou, dele falando da cenoura, né? Manja a cenoura atrás, a cenoura na frente, não sei. É esse cara. O ex-presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, é outro que viralizou num podcast onde ele falou que o vascaíno adora bravata, adora ser enganado. Isso é o presidente da Assembleia Geral do Vasco, tá? A pergunta que eu deixo aqui, isso aí são todos eles que vão ter que prestar esclarecimento nos próximos 15 dias, vão ter que apresentar uma defesa, porque senão eles podem ser punidos. Quais são as punições? Aí eu tô falando no âmbito do associativo, tá? Não tô falando criminal. Uma advertência, suspensão de 6 meses, eliminação ou desligamento do quadro de sócios. As pessoas podem ser expulsas do Vasco da Gama. Podem não, elas devem ser expulsas do Vasco da Gama pelo que fizeram, tá? Pelo que fizeram. Agora a pergunta que fica é a seguinte: por que o Renato Brito, que era vice-presidente do Conselho Deliberativo, o presidente está aqui, que é o Carlos Fonseca, e todos eles trabalharam para o Vasco ser vendido, tá? Inclusive com pressa, com correria dentro do Conselho Deliberativo, com aprovação ou com reforma de estatuto para o Vasco ser vendido, conduzida por esse senhor, Renato Brito, que agora é segundo vice-presidente do Pedrinho e o nome dele não está na lista, para se esclarecer. Por quê? Porque essa seleção, essa seletividade, é o mesmo caso que eu critico aqui, é o que eu falei. Se tiver que elogiar, não tem um problema, eu elogio. Abri o vídeo fazendo vários elogios, inclusive. E se tiver que criticar, eu vou criticar. Não vou passar pano, não, por causa de situação. É a mesma coisa que eu falei. O seu Pedrinho vem em uma live dizer que não vai processar o Edmundo por um monte de acusações que o Edmundo estava fazendo na gestão dele. E aí depois eles vêm dizer que vai processar o Valdir Bigode, porque o Valdir Bigode falou que estavam furando a fila de credores. Mas por quê essa seletividade na hora de processar? Por que o Edmundo não vai ser processado? Só vou responder ele quando eu sair da presidência.
por que que o Valdir Bigode vai ser processado? A mesma coisa eu pergunto aqui, por que que todo mundo aí vai ter que se explicar, inclusive o seu Silvio de Almeida? O Silvio de Almeida, ele tá na gestão Pedrinho. Esse daqui, o Silvio de Almeida, é vice-presidente de finanças na gestão Pedrinho. Por que que ele vai ter que se explicar e o Renato Brito não vai ter que se explicar, que é o segundo vice do Pedrinho? Essas coisas têm que ser contestadas. Por que que ele não vai ter que apresentar aí explicações ou defesa? Né? Aqui não passa não, filho. Aqui não passa, tá bom? Então vamos aguardar para ver no que vai dar, se isso vai dar em pizza, se vamos ter gente expulsa do Vasco, e se depois isso vai ser levado para a justiça, se vai ter gente respondendo criminalmente. Vamos ver, porque coisa certa certamente não fizeram. Né? Porque se tivesse feito um pouquinho de estudo, como muitos canais fizeram, e que não tinham nem esse alcance, nem esse poder para fazer o estudo necessário para o Vasco ser vendido, e chegaram na situação do Josh Wander, que era um ex-traficante, condenado, né? Chegaram a um monte de situação envolvendo a 777, trazendo inclusive lá daquele site lá, que muita gente contestava e depois passou a dar crédito, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas internamente no Vasco e depois criminalmente, tá? Não espero muita coisa, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Para finalizar esse vídeo, só deixar aqui meu registro, a minha indignação. E olha, não tem nada a ver com clubismo não, tá? Para flamenguistas, tem um ou outro que vem aqui me xingar, mas alguns até que não são vascaínos sabem ou entendem as minhas críticas, porque se tivesse acontecido o que aconteceu no Ninho do Urubu, em São Januário, você acha que eu estaria aqui fazendo vídeo, defendendo, passando pano para quem tirou vida ou foi negligente e foi responsável por tirar a vida de crianças? Jamais, cara, eu estaria aqui todo dia pedindo justiça para que essas pessoas fossem presas, tá? Ao contrário de alguns flamenguistas, né? Ontem o juiz do Rio de Janeiro absolveu todos da culpa do incêndio do Ninho do Urubu, ou seja, não tem culpado. O culpado é as crianças que deviam estar em casa, os pais que deviam estar com essas crianças em casa e infelizmente tiveram a ideia genial de mandar eles para a tutela do Flamengo para que eles estivessem guardados ali para serem futuros jogadores. Esses são os culpados. Segundo a justiça, esses são os culpados. As pessoas lá que fraudaram o documento, né, que fizeram gambiarra, né, as crianças em um container sem alvará de funcionamento, sem vistoria do corpo de bombeiro, com um monte de negligência, essas pessoas não têm responsabilidade nenhuma. Culpado é a criança que tem o sonho de ser jogador de futebol e larga o pai, larga a mãe, larga a família, larga a cidade de origem, né? Larga a sua casa, o seu lar, o seu conforto para tentar viver ou realizar o sonho de uma vida, que é se tornar jogador de futebol e poder levar o sustento, poder dar uma vida digna para sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares. Segundo a justiça, se é que existe justiça no Brasil, segundo a justiça do Rio de Janeiro, essas crianças é que foram culpadas. E aí, como é que você acredita num país desse? Como que você acredita na justiça de um país desse? Como que você não vai criticar, né? Como que você não vai falar que, olha, é por isso que é um país que impera a corrupção, quem manda é o dinheiro, né? Em que o crime organizado, as facções criminosas estão tomando conta do país. Saiu aí recentemente, né? Os caras de facção criminosa antigamente ia lá e pagava para corromper um cara da alfândega de um porto. Agora eles vão lá e compram um porto. Facções criminosas estão tendo aí grana em bolsa de valores, cara. Em bancos, em bolsa de valores. Os caras estão dominando o país. O país está entregue ao crime, a bandidos, à corrupção. E os políticos, os nossos representantes, são só um braço dessas facções. Senadores, deputados, um país que está rumando para uma tragédia, e a gente vendo tragédias como essas acontecendo, ou que aconteceram no Ninho do Urubu,
passando impune por causa de influência política, dinheiro, não sei o quê, mas coisa certa certamente não é, tá? Porque se fosse um país decente, o responsável pela morte, pela vida ceifada dessas crianças estaria certamente na cadeia. E olha, vou além. Não estou envolvendo o clube Flamengo até agora, mas eu vou falar aqui o que eu sempre falei. Se tivesse sido um Vasco da Gama, se tivesse sido um Fluminense, um Botafogo, se tivesse sido um Santos, se tivesse sido um Curitiba, se tivesse sido um CRB, um CSA, você tem dúvida que tinham acabado com esse clube? Você tem dúvida que tinham fechado as portas desse clube? Tá aí um exemplo, o Bruno Henrique. O tratamento diferenciado que deram para ele no Tribunal de Justiça Desportiva, em detrimento dos outros que tiveram já punição antes mesmo de ser julgado, e o cara tá jogando até hoje. Isso é um país de gente pilantra, canalha, safada, de bandido, de corrupto. É o lixo que se tornou o Brasil.